Salve galera, Jonah na área. Pessoal, vamos fazer agora a análise e review do episódio 6 da segunda temporada de The Last of Us. Eu já vou falar pra vocês, pra mim foi o melhor episódio da segunda temporada até agora. Deixa seu like, se inscreve no canal e comenta o que você achou do episódio. Bora pro vídeo. Muito bem, pessoal, então vamos lá fazer a análise desse episódio que pra mim, já vou falar, já vou adiantar que foi o melhor episódio que a série nos trouxe até agora da segunda temporada. Simplesmente incrível, pessoal. Então eu vou tentar fazer uma análise breve, sem demorar muito, mas eu quero exaltar realmente o diretor para esse episódio, porque parece que foi outro diretor que dirigiu esse episódio, né? Ou o diretor dos episódio 2 ali, que foi o melhorzinho até agora. Que pra mim, pessoal, que episódio incrível, que episódio maravilhoso. Vamos lá, vamos detalhar mais ou menos o que foi a ideia do episódio. A ideia do episódio foi trazer flashbacks, né? Foi um episódio voltado inteiramente a flashbacks entre a relação, né? Digamos, meio que pai e filho do Joel e da Ellie. Então veio todos os flashbacks que a gente encontra do jogo, né? Um pouco, né, no meio, outro mais no final. Eles juntaram, fizeram um episódio só, que eu achei que ficou muito legal, né, galera? Ter um episódio inteiro dedicado ao flashback, dedicado ao Joel, né? Engraçado como o Joel é o personagem, né, da série. Onde ele aparece, o episódio fica bom. Você gosta, eu gosto do Joel, né? Então fica muito legal. O episódio mostra ali mais ou menos uma pitadinha da infância do Joel. Eu achei que não precisava, sendo bem sincero, achei que foi meio exagerado trazer, acho que foi meio... é legal trazer um pouco sobre o Joe e tal, mas ele trouxe ali falando de... Seja um pai, né, o pai dele falando pra ele, que ele fazia as cagadinhas dele, né, de adolescente, falando, seja melhor que eu sou melhor que o meu pai, seja melhor que eu. Mas o Joe já foi pai, então isso aí ficaria interessante se a Ellie fosse, digamos, como uma primeira filha, entre aspas, do Joe, mas o Joe já foi pai. Então ele já sabe ser pai, né, cara? Ele já foi pai, então ele tá sendo pai de novo. Então eu achei que talvez não foi desnecessário, mas pô, foi legal ter, então beleza. Daí a gente começa, né? O episódio começa com o aniversário da Ellie, o Joey fazendo toda aquela dramatização pro aniversário dela, com o bolo, né? Querendo entregar o bolo e levando a Ellie pra aquela famosa cena do jogo lá, né? Ela com capacete de astronauta, ele dá a fita, né? Com as gravações da Apollo. E daí também do dinossauro lá, aquela parte do parque lá, né? Aquela parte do parque lá. E eu vou falar pra vocês, pessoal, que o que eu espero de uma adaptação é que as principais cenas que a gente encontra na obra original sejam fielmente adaptadas. E nesse caso, tá perfeito. Foi 100% fiel do início ao fim da cena. Aí ele chegando no parque, os diálogos, ela encantada, né, com os dinossauros, ela encantada com os planetas ali, o Joe entregando a fita, fazendo a surpresa pra ela, né? Todos os diálogos, a trilha, pessoal, que trilha incrível, né? A trilha do jogo, né, claro, mas tipo, na hora certa, no momento certo, dá uma mais assim pro episódio. Então essa parte foi 100% fiel, adaptada e perfeita. Cenários incrível. Então pra mim, ó, nota 10 nessa parte aí. Aí tivemos mais desenvolvimento que o jogo nessa questão. Eu achei muito interessante porque coloca ali, né, o ano pra frente, o aniversário, né, um ano depois, já o Joe tendo contato com a Ellie mais, né, rebelde, né, fumando, bebendo, se relacionando com mulher já, o Joe fica espantado até na hora, então isso é legal que não mostra no jogo como foi a recepção do Joe, já que quer mostrar o Joel como pai, como foi a recepção do Joel a essa Ellie, né? Essa parte da Ellie que ele não conhecia, ele conhecia a Ellie criança, né? A Ellie ali, agora a Ellie adolescente ali, com essas questões, ele não sabia, então foi legal ver como foi a reação dele. Então até aí, episódio, nossa, acertando tudo. Aí tivemos, né, de novo a psicóloga entrando ali. Pra mim foi desnecessário, mas tudo bem, porque as cenas seguintes, a entrada da psicóloga é importante. Então teve ali uma ceninha com a psicóloga. Aí teve a cena da primeira patrulha com o Joe. Que no jogo a primeira patrulha é onde ele fica meio em dúvida com ele, né? Começa a questionar sobre se era verdade o que o Joe contou sobre as vagalumes. Aqui foi feito melhor, cara. Por quê? Foi feito melhor que o jogo. Porque teve o Joe e a Ellie indo atrás do Eugene e contando o que aconteceu com o Eugene, né?
A gente já tinha uma ideia, né? A psicóloga fala que foi o Joe que bateu a bala na cabeça do Eugene. A gente já tinha a ideia que provavelmente ele foi infectado e o Joe teve que é, terminar, né? Finalizar com ele. Só que foi muito mais pesado do que a gente imagina, né? O Johnny foi realmente mordido e o Joe já queria dar cabo dele ali na hora e ele tava pronto pra morrer. Ele não queria morrer, ele queria voltar pra Jax, se despedir da mulher dele e ele não queria morrer. E o Joe não, queria matar a sangue frio. E a Ellie, né, fala que não, que dá tempo, faz ele prometer, né? Eu juro, I swear, que vamos levar o Eugene pra fazer o último desejo. E daí o Joe fala, não, vai buscar os cavalos lá e vamos fazer isso. Mas não, cara. O Joe simplesmente leva ele pra um lugar, né? Fechadinho. E ele não quer morrer. O Eugene implora pra ele, né? E ele fala que não. Se você é uma pessoa, você imagine. Bom. Então, ele mata o Eugene a sangue frio ali. E a Ellie chega e vê e testemunha que o Joe já quebrou a promessa, né? Eu juro, não funcionou. Então a Ellie, que já estava meio desconfiada, já planejando fazer certas perguntas para ele sobre os vagalumes, já ficou mais desconfiada. Mas o que realmente quebra a confiança do Joe, que é ele, que no jogo não mostra o que realmente quebrou a confiança, aqui foi muito bem desenvolvido e mostrou o que realmente quebrou, foi a hora que ele foi entregar o corpo para Gale, que é a psicóloga, que era a mulher do Odin, e fala totalmente ao contrário a história. Falou que o Odin estava pronto para morrer, que aceitou a morte. E pior, que o Didi se matou, cara. Olha a ideia do Joe, cara. Simplesmente ele falou, não, ele pegou ainda, né? Tirou a própria vida, cara, na frente da Ellie. Aí ele na hora sentiu raiva e entregou. Não, não foi bem assim, foi assim, assim, assado. Que daí a gente entende a raiva que a psicóloga tem do Joe lá atrás no primeiro episódio. Então, cara, o Joel realmente, o que ele fez, cara, foi muito errado. A forma que ele fez, totalmente. Sabe, ele matou o cara, disse que o cara não queria morrer, se matou. E ali, realmente, aí ele falou: esse cabo é mentiroso. O Joel é mentiroso, o Joel mentiu pra mim. Tenho certeza, porque a história já é estranha e o que ele fez isso na minha frente. Então aqui a gente vê realmente a quebra da confiança que o Joel, né, fez com a Ellie, que no jogo não mostra. Então, pra mim, ó, muito bem feito. Não tem no jogo. Aí que eu falo, galera. Quer adaptar? O que tem que adaptar fiel, adapta fiel. O que tem que desenvolver fora, desenvolva. Mas com cautela. E aqui o episódio ficou melhor. O episódio ficou bom. Aí temos a parte, né? Daí já vai pro final lá, onde a gente tem a parte do flashback do Joe na sacada, tocando violão com o café, né? Ele fala a mesma frase de como ele conseguiu o café. Que a gente tem esse flashback no final do jogo, que é muito importante pro final do jogo. Agora eu fico curioso. Foi bem feita a cena, bonitinha, certinha. Mas eu quero ver como é que vai ser agora o final sem essa cena. Então, vamos ver lá, né? Vocês sabem como é que é. Mas vamos falar da cena. A cena muito bem feita, bonita, trilha sonora incrível. O Pedro Pascal, caramba, que atuação que o Pedro Pascal fez, cara. Ali parece que eu via um pai com uma filha mesmo, cara. Aí ele confronta ele. Observação, não tem a parte do hospital, né? Onde a Ellie foge pra Salt Lake. E lá ela faz o Joe confessar a verdade. Não tem. E eu já vou explicar pra vocês o porquê que eu achei que foi certo não ter. Mas vamos lá. A Ellie confronta, né? Faz o Joe explicar e fala: você tem a última chance comigo. Eu quero saber o que aconteceu com os vagalumes. Daí tudo que ela pergunta, os vagalumes foi saqueadores que mataram. Ele fala que não. Tinha uma cura, ele fala que tinha tipo, possibilidade de uma cura. Só que a expressão que o Pedro Pascal colocou, cara, você vê como se fosse um pai realmente falando do porquê salvou a sua filha, né? Que é um amor que ela não entende. E eu sou pai, sei, faria a mesma coisa pro meu filho. O amor que eu tenho pra ele, eu não pensaria em nada a não ser salvar ele. E ele conseguiu transmitir a forma que eu faria se fosse com o meu filho. Para mim, perfeito. Ele conta, né, da Ellie, xinga, fala, né, mas que vai dar mais uma chance para ele, que é o que a gente vê no flashback do jogo. Então, assim, a construção foi muito bom, flashback show de bola, para mim finalizou bem, né, e daí finaliza com a Ellie com a cara brava na chuva voltando pro teatro. Então, pessoal, não teve a parte da Ellie fugindo pra Salt Lake atrás, né, dos vagalumes e da verdade, e eu sei o porquê. Pense comigo, eu já vi esse problema no jogo. A Ellie sai numa madrugada e vai até Salt Lake em questão de horas. E do nada o Joe chega lá e acha ela.
Só que você for ver, de Jackson pra Salt Lake é um longo caminho. A gente vê no primeiro jogo como não é um caminho fácil. Junto com o Joel. Joel e Ellie já é um caminho difícil pra chegar lá. Como que ele chega lá do nada? Em poucas horas de madrugada, sozinha. Como se fosse um passeio no parque. Né? E do nada o Joel chega lá, acabou e a cena rapidinho. Então não tem muito sentido mesmo. E eu achei que foi certo eles tirarem e adaptarem da forma que eles colocaram. Pra mim, ficou melhor, realmente. Pra mim ficou mais interessante a forma que eles adaptaram. Então, sendo bem sincero, eu gostei e achei que eles acertaram dessa forma, não deixando, fazendo o Joe confessar nesse momento que foi confessado, que foi na hora que a Ellie, né, confrontou ele na sacada lá após a festa de Ano Novo, lembrando, é após a festa de Ano Novo. Então, pra mim foi bem finalizado, show de bola. E daí temos a finalização do episódio com a Ellie indo até o teatro lá já nos dias atuais. Que pra mim já me deixou preocupado. Agora eu vou falar o que me deixou preocupado pro próximo episódio. Primeiro, a princípio são 7 episódios, certo? Então tem mais um só. Então tem mais um pra contar a história da Ellie, né? Dali do teatro até o aquário. Onde ela confronta. Tem toda a questão lá com, né, com a Mel, o Oi lá. E voltando pro teatro, onde a Abby faz toda aquela loucura lá. Cara, aparentemente não vai dar tempo em um episódio. Aparentemente. Eu vi algumas cenas que termina o episódio, a gente vê que simplesmente vai ter mais coisas. Vai ter coisas diferentes do que acontece. Então eu quero ver como que vai ser num episódio só isso aí, cara. Então eu tô preocupado. Eu acho que vai ser corrido, né? Sabe? Tudo rushado. E isso aí estraga a obra. Então eu fico preocupado. Sobre o episódio, nota 9. Nota 9, pessoal. Pra mim, simplesmente quase perfeito, claro, tem umas coisinhas ou outra. Eu geralmente eu não gosto de colocar nota quebrada, né? Mas se eu colocasse nota quebrada, pra mim era 9.5. Pra mim era 9.5, mas como eu dou nota, né, redonda, ou é 9 ou é 10, ou é 8 ou é 9, eu dou 9. Nota 9, galera. Pra mim foi realmente o episódio, né, que mais, olha, me prendeu da série, né? Até mais que o 2, que tinha sido até então o melhor episódio. Esse episódio foi simplesmente magnífico, pessoal. Então, quero que você... Quase um 10, galera. Quase um 10. Foi o episódio que mais chegou perto de ganhar o 10, meu. E vocês sabem que as minhas notas são bem, assim, críticas mesmo, né? Qualquer coisinha já tira. Um defeitinho ou outro, né? Eu achei que o início ali não precisava. A parte da psicóloga lá no café, que o Joe vai perguntar sobre o que significa mariposa. Estraga, cara. O jeito que fizeram ela, arrogante, cheio de querer, sabe? Daquele jeito, aquilo ali, nossa, estraga um pouco. Então são coisinhas ali. De resto, claro, o episódio não tem infectados, né? Então, 0 infectado. Mas ambientação, cenários, atuação, ó, a Ellie, né? A Bella como Ellie nova é top, cara. Perfeito. Só é estranho como a Ellie mais velha, mas a Ellie mais nova, a Bella consegue entregar muito bem a atuação, né? O Pedro Pascal atuou bem, o Eugene ali, show de bola. Então, atuações tops e trilha sonora é o que chama atenção. Nossa, nota 10, 11, 12 e assim por diante, muito top trilha sonora. Então, pra mim, episódio melhor até agora, nota 9. Comenta aí o que você achou do episódio. E se você tá animado pro próximo ou tá com medo também, deixa um like, por favor, para dar aquele apoio. E se inscreve aí no canal, né, pra ajudar e também pra ficar por dentro de tudo sobre games, né, não é só reviews, mas a gente tem gameplay, review, dicas, informações, novidades, memes nos shorts e de vez em quando uma livezinha pra vocês curtirem com a gente, beleza? Muito obrigado, pessoal, fui até o próximo vídeo.